Evangelho de João, capítulo de número 21, no verso 15 a seguir. Uma palavra simples, conhecida nossa, mas eu espero que Deus traga uma revelação, que Deus traga uma edificação sobre a sua vida nessa noite. Verso 15: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero discorrer com você nessa noite dentro do Evangelho de João, todo o Evangelho de João, e no final nós vamos fechar com essa palavra. Eu quero orar antes com você. Feche os seus olhos por um instante. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade que o Senhor me dá. Falar do Evangelho é um privilégio. E aqui está a tua igreja, a noiva do Cordeiro, reunida nessa noite. E que não sejam as minhas palavras, mas o teu Espírito através de mim edificando a tua igreja, consolando e exortando. Que o Senhor vá além das minhas palavras, não somente aos que aqui estão, mas aqueles que estão nos seus lares, através da internet. Que o Senhor possa alcançar vidas nessa noite e trazer o teu querer para a tua igreja, no nome de Jesus. Amados, quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós entendemos que o Evangelho de João é o Evangelho do reino, você sabe bem disso. Quando nós entramos no Evangelho de João, logo no capítulo de número 1, a palavra declara assim: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho de João, ele não começa trazendo uma genealogia, mas ele começa apresentando Jesus como Filho de Deus, como o eterno Deus que ele é, como aquele que está no nosso meio, que é Deus eternamente. Eu quero apresentar Jesus nessa noite, porque quem sabe você ainda está vendo Jesus de uma maneira, está precisando dele de outra maneira, e você vai ver que Jesus é tudo o que você precisa. Ele é o Filho de Deus que está entre nós nessa noite. Ele é o Filho de Deus que caminha no meio da igreja. Ele é o Filho de Deus que está conosco a todo tempo, a todo momento. E esse Evangelho é poderoso. Quando chegamos no capítulo 2, Jesus já se apresenta como Filho do homem, juntamente com a sua família, indo a um casamento, uma festa de casamento. E naquela festa de casamento, ele se apresenta para operar o primeiro milagre, justamente em um casamento. Ele vai mostrar para nós que o milagre que nós precisamos está nele. Principalmente o milagre do casamento, que é uma área tão difícil. Eu estava lendo um livro outro dia, quando o autor declara: você jamais compra um Volkswagen e pega aquele carro quando ele der um problema e vai levar ele em uma concessionária da Nissan para arrumar aquele carro, e quando você chega lá, eles vão dizer para você: olha, esse carro nós não trabalhamos com ele, você vai ter que levar na concessionária da Volkswagen. A mesma coisa é com o casamento. O
O casamento é uma edificação de Deus. E quando você tiver um problema no seu casamento, você não pode ir a qualquer lugar, a qualquer pessoa. Você tem que ir àquele que inventou o casamento, aquele que foi o edificador do seu casamento, da sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Quando chegamos no capítulo 3, a palavra nos mostra que Jesus é o mestre divino ensinando ao mestre terreno. Nicodemos vai a Jesus perguntando: Senhor, como eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: como sendo tu mestre em Israel e não entende estas coisas? Necessário te é nascer de novo. E aquele homem então pergunta: Senhor, mas como posso nascer de novo? Eu posso entrar novamente? Eu vou morrer, vou entrar no ventre da minha mãe, nascer segunda vez? Ele disse: não, tu precisas nascer da água e do Espírito. Quantos mestres precisam ter um encontro com Jesus para entender isso? Quantos mestres precisam ter um encontro com o Senhor para entender o plano da salvação tão simples? Quando chegamos no capítulo 4, Jesus, ele é o grande evangelista. Ele se encontra com a mulher samaritana e ele mostra para aquela mulher que ele próprio é a fonte da vida que ela precisa. Ele se torna o grande ganhador de almas naquela região. Ao encontrar aquela mulher, ele pede água para a mulher, e a mulher disse: Senhor, como sendo tu judeu, me pede água de beber a uma samaritana? Nós não somos dignos de comunicar um com o outro. Mas ele disse: mulher, se tu souberas quem é que fala contigo, tu é que me pedirias água e eu te daria da água da vida. Quando chegamos no capítulo 5, nós olhamos que Jesus está curando alguém que está enfermo desde do seu nascimento. E ele então ali é considerado o médico dos médicos. Quando chegamos no capítulo de número 6, Jesus é o pão da vida. Aquele pão que o pastor acabou de dizer que o primeiro padeiro foi Deus, quando os fariseus vai questionar com Jesus dizendo: mas Moisés nos deu o pão dos céus. E ele disse: nada disso, quem vos deu o pão dos céus foi o meu Pai, e eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Jesus é tudo o que nós precisamos, amados. Jesus é tudo que nós precisamos. Quando chegamos no capítulo 7, a palavra declara que no último dia da festa, Jesus se coloca de pé e declara bem alto: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirá rios de água viva. Porque a água que eu lhe der, esta água é viva. Quando você bebe do Senhor, você sacia a sua sede de eternidade, de salvação, de vida eterna. Jesus é a água para saciar a nossa sede aqui nessa noite. Ele é a vida para nós. Quando chegamos no capítulo 8, Ele é o defensor dos fracos e oprimidos. As pessoas, as autoridades religiosas trazem uma mulher pega no ato do adultério e declara: Senhor, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E o Senhor o que diz? E Jesus, olhando para aqueles homens, a Bíblia diz que ele se abaixa, começa a escrever na terra, e ele declara para aqueles homens: aquele que estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. A palavra declara que um por um vai saindo daquele ambiente e deixa Jesus e a mulher. E a mulher chega e diz: Senhor. Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores, mulher? E ela disse: Senhor, não tem ninguém, todos se foram. E ele disse: tampouco eu te condeno, vai e não peques mais.
Nós temos um advogado, a palavra declara. Nós temos um advogado que está julgando a nossa causa, que está advogando por nós. Da mesma forma que a palavra declara no Apocalipse que nós temos um acusador, o acusador dos nossos irmãos, que está acusando, procurando nos acusar diante de Deus todos os dias. Mas nós temos um advogado que derramou o seu sangue por nós, e que ele chega diante de Deus e declara que nós somos justos pela sua justiça. Toma posse do Cristo que você serve. A partir do capítulo de número 9, Jesus declara que Ele é a luz do mundo. Quando chegamos no capítulo 10, nós encontramos o bom pastor, como foi cantado aqui nessa noite. Aquele que deixa as 99 e vai atrás de uma que está perdida. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que dá a sua vida por mim e por você. Quando chegamos no capítulo 11, Ele é a ressurreição e a vida. Lázaro já estava morto de 4 dias. Não havia nenhuma esperança. Mas a palavra declara que ele chega e ele vai aonde Lázaro estava sepultado. E ele declara: retira a pedra da porta do sepulcro. E quando retiram a pedra, e ele declara então bem forte: Lázaro, vem para fora. A ressurreição e a vida estava naquele lugar. A ressurreição que eu e você aguardamos, a redenção ainda em vida, mas se passarmos pela morte, a mesma redenção é a que nós aguardamos no Senhor. Aquele Cristo poderoso, naquele dia ele declara: Lázaro, vem para fora. Porque se ele declarasse apenas morto, vem para fora, todos os mortos naquele dia ressuscitariam. Quando Lázaro sai para fora, ele sai vivo, perfeitamente normal, como alguém que estava vivo naquele momento e que nem havia passado pela morte. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. Quando chegamos no capítulo de número 12, Ele é o nosso rei coroado. Eu não sei se você já consegue ver Jesus como rei coroado, como teu rei que já está sentado no trono. A palavra declara que ele estava entrando em Jerusalém, montado em jumentinho, e as pessoas iam colocando vestes, aqueles que não tinham colocavam folhas de palmeiras, e ele foi entrando e as pessoas declarando que ele era o rei, que ele era o Senhor, que ele estava agora sendo entronizado no trono de Davi. Muitos não entenderam isso, porque momentos antes Jesus estava declarando que ele era o rei, mas que esse rei precisaria morrer. E muitos declararam: Senhor, então nós não vamos contigo, nós vamos seguir por outro caminho. Jesus entra em Jerusalém, é aclamado como rei, e muitos dos discípulos pensavam que era naquele momento que ele restauraria o reino de Israel. E é interessante essa parte de nós vermos Jesus como rei, porque nas épocas das cruzadas, quando os muçulmanos, turcos, otomanos tomaram Jerusalém, eles foram à porta central aonde Jesus entrou, como essa entrada que Jesus entrou no capítulo 12. É uma entrada profética que o rei dos reis, o rei dos judeus, entraria por ela. Então os muçulmanos foram lá, lacraram essa porta, está lacrada até hoje. Construíram um cemitério na frente dela ainda, porque eles declararam: se o rei dos judeus terá que entrar por esta porta,
Nós vamos lacrar essa porta e ele nunca terá condições de entrar por ela. Ainda mais, ele será um santo, um sacerdote. Então, como sacerdote, vamos construir ainda uma outra barreira, que é o cemitério, e ele não poderá passar pelo meio do cemitério, porque senão ele irá se contaminar. Só que eles não entenderam que o nosso rei já foi coroado 2000 anos atrás. Jesus é o nosso rei coroado, que está à destra do Pai, assentado no seu trono, repartindo o trono com o Pai. Mas ele é o nosso rei coroado, o rei de Israel está no trono. E o momento está chegando, amados. O momento está chegando. Muitos rabinos judeus estão começando a declarar que não viverão o próximo jubileu sem que eles apresentem o Messias ao mundo. Está chegando o nosso momento, está chegando o momento glorioso. A igreja precisa se alegrar nisso. No capítulo 13, Jesus é o servo sem pecado. A palavra declara que depois da ceia ele toma uma toalha, assenta-se e vai lavar os pés dos discípulos. Por que ele faz isso? Porque ele quer ser o nosso exemplo. Ele quer que nós sigamos o exemplo dele. Capítulo de número 14, diga comigo, ele é o meu Consolador com promessa. Jesus declara: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Se parasse aí, nós ficaríamos talvez em dúvida o que é que está acontecendo. Mas ele diz: e quando eu preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, vocês estejam comigo para todo sempre. É a esperança da igreja, nós estamos aguardando esse momento glorioso. Capítulo de número 15, a palavra declara que ele é a videira verdadeira, e eu e você estamos ligados nele. Entenda que o fruto, ele não produz da noite para o dia. O fruto, ele tem a sua estação, ele tem o seu período, ele tem o seu tempo. Agora, toda árvore, ela produz segundo a sua espécie. Se eu e você estamos ligados na videira que é Cristo, eu e você vamos produzir o que Cristo produz. Nós só vamos produzir o que Ele produz. Se alguém está produzindo alguma coisa diferente, você tem que fazer então uma análise e dizer: eu tenho que mudar, porque essa não é a minha frutificação original. A minha frutificação é aquilo que Cristo produz. Eu preciso produzir o que Ele produz. Capítulo de número 16, a palavra declara que Ele é o doador do Espírito Santo, como também foi falado aqui nessa noite. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês, e Ele será o vosso consolador e ajudador. Amados, nós só vencemos como igreja porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós só conseguimos vencer e continuar vencendo e caminhando como igreja é porque o Espírito de Deus está habitando em nós. Cada dia, cada momento, nós precisamos da graça do Espírito Santo, da comunhão do Espírito Santo, da ajuda do Espírito Santo. Cada dia que passamos, as coisas vão se tornar um pouquinho mais difíceis. Eu tenho declarado para a igreja onde presidimos: amados, não espere muitas melhoras daqui para frente. Faça os seus projetos, continue levando a sua vida de uma forma
normal, né? Dentro do possível que nós estamos. Mas se achegue um pouquinho mais ao Espírito Santo. Se achegue mais um pouquinho ao Espírito Santo. Se achegue ao ajudador. Se apegue a Ele. Porque Ele está ataviando a noiva do Cordeiro. Ele está preparando a igreja gloriosa. Comece a clamar a Ele e a dizer: Espírito Santo, vai tirando mesmo tudo que é impedimento, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que está enfeitando a noiva, arranca, Espírito Santo. Me permita ser uma noiva santificada e gloriosa para o Senhor. Capítulo de número 17, a palavra declara que Jesus ora por nós. Ele é o nosso grande intercessor. Mas na intercessão que Ele faz, Ele declara: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. E o mal é Satanás e as suas artimanhas. Ele poderia muito bem dizer: Pai, tira do mundo todos quantos o Senhor me der. Vai tirando logo, para que eles não sofram, para que eles não desanimem, para que eles não voltem atrás. Mas ele declarou: Pai, eu oro agora por estes que vão ficar no mundo, porque eles precisam ser suportados, eles precisam ser fortalecidos, para eles não desanimarem na fé, para que eles entendam que lutas virão, fadigas virão, mas eles não poderão parar, eles têm que ir até o fim. Nós temos uma jornada e nós vamos até o fim. Capítulo de número 18, ele é o servo modelo em sofrimento. Todo sofrimento que você acha que você está passando como cristão, na sua vida cristã, talvez você diga: Senhor, eu não aguento mais. O Senhor não está vendo? O meu sofrimento é demais. Cristo foi o exemplo em sofrimento para nós. Quando nós olhamos Paulo declarando os sofrimentos dele, ele sequer quer comparar a Cristo, porque ele sabe que Cristo foi o exemplo maior de sofrimento por nós. E muitas das vezes nós não queremos sofrer por causa do Evangelho. Capítulo de número 20, ele é o conquistador da morte. Diga comigo: ele é o conquistador da morte. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, a tua força para segurar o Senhor no túmulo? Onde está a morte? A Bíblia declara que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas a palavra declara que o nosso Cristo já venceu a morte. E se Ele já venceu, Ele declara para mim e para você que a morte agora é um inimigo vencido para aqueles que estão nele, para aqueles que estão caminhando com Ele. Quantas pessoas já partiram nessa pandemia, principalmente servos de Deus, quantos já foram colhidos? Mas a morte é apenas uma porta de passagem que nós entramos para outra vida que está esperando a eterna vida com Deus. Capítulo de número 21, ele é o restaurador do arrependido. E aqui eu quero caminhar para o final com você. Quando Jesus estava no Getsemane, ou antes, na ceia, ele declara que ele estava nas suas últimas horas. Vai para o Getsemane e ele declara: eu vou ser entregue na mão de pecadores, ou na mão das autoridades. E quando eu for entregue, vocês se dispersarão. Vocês irão me abandonar, ou melhor, vocês irão ficar com medo, e todos correrão e me abandonarão.
Mas Pedro se levanta e diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, eu estou pronto para ir contigo até a cruz, eu estou pronto a entregar a minha vida contigo, Senhor. E Jesus disse: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Às vezes nós achamos que somos mais fortes do que alguns irmãos. Às vezes nós achamos que podemos mais do que alguns. Pedro era um grande homem. Ele mostra isso e nós sabemos disso. Quando Jesus foi para ser preso, ele toma a sua espada. Ele quer defender o reino de Deus à espada. Mas Jesus então disse: Pedro, guarda a tua espada. Se eu quisesse aqui, eu teria miríades de anjos aqui. Bastaria uma palavra. Você pode entender o que é isso? Milhares de anjos por causa de uma só palavra do Senhor. Jesus sai dali amarrado, acorrentado, sofrendo açoites, é levado para a casa de Caifás, e ele vai passar a noite ali apanhando, e sendo julgado, entre aspas, um julgamento que não poderia acontecer, ainda mais às escuras da noite. Pedro procura uma maneira de entrar naquele ambiente para dizer: Senhor, eu quero ficar perto do Senhor. E ele consegue entrar, e a palavra declara que provavelmente era uma noite fria, porque eles acendem uma fogueira para se aquecer. E uma primeira pessoa declara a Pedro, olha para ele e disse: você é um daqueles que anda com Jesus. E ele declara: não sou. Chega um outro e declara: olha, esse aqui é um daqueles que anda também com o Nazareno. E ele disse: não, eu não sou. Vem uma terceira pessoa e disse: é ele mesmo, eu o vi com ele. E ele amaldiçoa e disse: eu não o conheço. Naquele momento a palavra declara que o galo canta e Pedro se lembra da palavra de Jesus. Eu posso entender que houve um olhar de Jesus naquele momento para Pedro. E Pedro sentiu então uma condenação em si. E ele não consegue ficar mais naquele ambiente. Agora ele vai sair para fora. E ele agora está auto se condenando por causa daquela palavra que ele liberou. Triste, amargurado, como que dizendo: eu, o único que disse que estaria pronto para ir até a morte, agora eu nego e nenhum outro o negou. Ele fica sabendo da ressurreição de Jesus. Ele se reúne com os apóstolos, com um grupo de irmãos. Mas de repente Pedro talvez bate aquele desânimo, dizendo assim: eu neguei, eu não sou digno mais de tê-lo. Eu vou voltar para a velha vida, eu vou pescar. E a Bíblia declara que ele tem influência, porque quando ele declara: eu vou pescar, os discípulos dizem: nós vamos contigo. É tão triste quando uma pessoa que tem influência abandona os caminhos do Senhor, porque ele às vezes tem influência até para levar outros com ele. Pedro vai pescar com os discípulos e não pega nada. E quando chega amanhã daquele dia, a Bíblia diz que Jesus agora aparece na praia, e ele vê o barco próximo, e ele então grita para os discípulos dizendo assim: tendes alguma coisa que comer aí? E os discípulos declaram: Senhor,
não temos nada porque não apanhamos nada. E Jesus então declara: lança a rede do lado direito do barco, e vocês vão apanhar peixes. Quando eles lançam e eles veem o resultado, alguém se levanta dentro do barco e diz: é o Senhor, a voz é dele. E a palavra declara que eles ficam ocupados com os peixes. Pedro se veste, se lança ao mar, e ele vai correndo, nadando ao encontro do Senhor. Rapidamente, quando ele chega ao encontro do Senhor, a palavra declara que ali já tem peixe na brasa, ali já tem pão esperando por eles. Eles trazem mais alguns peixes, e a Bíblia diz que eles então comungam junto ali o partir do pão, o comer do peixe. E a Bíblia diz que ninguém ousa perguntar: és tu, Senhor? Todos ficam naquele silêncio, mas sabiam que era Ele. Terminam de cear, aquela expectativa de alguém querer perguntar se era ele ou não. Agora Jesus lança uma palavra: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que te amo. Terceira vez Jesus declara: Pedro, tu me amas? Pedro não aguenta mais e ele começa a chorar, e ele declara: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. O que Jesus fez com Pedro é o que Ele precisa fazer comigo e com você. O restaurador daquele que está arrependido. O que importa para Jesus não é o que nós fizemos de errado, de pecado, de falhas. O que importa para Jesus é o nosso arrependimento genuíno diante dEle. Uma vez que nós chegamos diante dEle, trazendo o arrependimento genuíno, Jesus vai mostrar para nós a verdadeira identidade que nós temos nele. E Ele vai mostrar para nós, como Ele mostrou para Pedro: Pedro, você não é o que pensa que é, você não é o que achava que era, mas você é aquilo que eu te chamei para ser. Ultimamente, amados, o inimigo tem procurado muito tirar a identidade do povo de Deus, roubar a nossa identidade, de que você não saiba quem você é, de que qualquer coisa que aconteça você entristeça, entra em uma caverna, ou mesmo declara: quer saber, não vou mais me envolver com a igreja, não vou mais me envolver com o Senhor, vou voltar para a pesca, vou voltar para a minha antiga profissão, para a minha antiga função, para a minha antiga vida. Eu quero te dizer que esse Jesus está aqui nessa noite para trazer uma restauração na tua vida, para trazer uma restauração na sua comunhão com Ele. Eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos por um instante. Eu não te conheço, mas Ele te conhece. Eu não sei o que você está vivendo, mas Ele sabe. Eu não sei o que o inimigo tem armado para você deixar os caminhos dele,
Mas eu quero te dizer que há um Cristo que cuida de você. Há um Cristo que te ama tanto. E tudo que Ele quer é te envolver com o amor dEle, para que você gere a vida dEle em outras pessoas. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Enquanto você está com seus olhos fechados, não pedi pastor, mas eu quero convidar, se você nunca tomou uma decisão por Jesus, você tomar essa decisão hoje, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe você está afastado do Evangelho aqui nessa noite. Eu quero te convidar para uma nova aliança com Ele. A igreja está orando, intercedendo por você. Se você está aqui nessa noite, você nunca tomou uma decisão por Cristo, essa é a sua noite. Eu quero te convidar à frente. Se você está aqui nessa noite, quem sabe desviado do Evangelho, quem sabe afastado por algum motivo, quem sabe nunca tomou uma decisão por Cristo, essa é a sua noite. Tem alguém? Não? Então eu quero orar por você. Pai, muito obrigado. Eu quero te agradecer pela tua palavra que é fiel e verdadeira. E eu sei que ela jamais volta vazia sem operar aquilo para que é enviada. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos leve mesmo para uma verdadeira identidade em Cristo. Para que o Senhor realmente traga a realidade de quem somos. Para que o Senhor continue prosperando esta igreja, direcionando pastor Eudes, o grupo de pastores, pastoras desta igreja, a conduzir este rebanho, assim como o Senhor declarou a Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aqui estão homens e mulheres de Deus, lutando para apacentar o teu rebanho, Senhor. E que este rebanho seja um rebanho amoroso, um rebanho produtivo, um rebanho que venha trazer prazer àqueles que o pastoreiam. Seja o Senhor engrandecido e glorificado na vida da tua igreja neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Tem uma vida? Meu Jesus. Segura aqui, vem cá, segura ela aqui. Vem cá um pouquinho só. Vem cá. Ela está reconciliando com Deus, eu quero orar com ela. Eu quero convidar o Valdir. Vem aqui à frente, Valdir, um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Essa semana eu estive orando com o Valdir, e ele tomou uma decisão com Cristo essa semana também. E eu sei que muitas das vezes a pessoa pode dizer: eu não entendo muito bem o que está fazendo, né? Na noite que eu aceitei, eu falei para ele, na noite que eu aceitei a Cristo, um sábado como este, todas as noites de sábado eu ia para o DCE, para o bailão do DCE, mas convidado para ir na igreja, eu fui. Cheguei em casa, tirei a roupa de crente, vesti a roupa do bailão e fui lá. Cheguei no bailão, passei no lugar que eu ia todo sábado e não consegui entrar. Eu disse: o que está acontecendo comigo? E eu voltei para casa lembrando de um hino que tinha sido cantado na igreja à noite. E uma voz que eu não entendia quem era, hoje eu entendo, falando comigo, dizendo assim: a sua vida foi transformada, nunca mais será a mesma. Nunca mais voltei em um lugar de bailão, de discoteca. Nunca mais voltei, eu era o torcedor do Goiás, daquele que ficava lá no inflamado. Nunca mais, para não dizer que nunca mais eu voltei no estádio de futebol. O ano passado eu fui com meu filho ver em Miami, Brasil e Colômbia. Primeira vez que eu voltei depois que eu aceitei a Cristo. Nunca tinha voltado no estádio de futebol. Cristo transforma, Valdir. Cristo te aceita nessa noite. Não, Ele nunca te rejeitou. Às vezes é nós que tomamos um atalho, mas nessa noite eu quero orar com vocês.
Pode ficar aqui, pode ficar e fica com ele aqui, pastor. Porque há algo muito importante, amados, que nós não entendemos. A palavra declara que quando você nasce aqui, o seu pai te leva no cartório e te dá uma identidade. Quando você aceita a Cristo, Apocalipse capítulo 20, verso 15, declara que há um livro da vida no céu. E a hora que este ato aqui é espiritual, no momento que a pessoa chega aqui dizendo eu quero Jesus, o nome dele é escrito no livro da vida. E um dia esse nome será chamado, como nós falamos aqui nessa noite, João capítulo 14. Estende as suas mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Valdir, pela vida da minha irmã que está aqui reconciliando com o Senhor, voltando para a casa do Pai. E eu peço que o Senhor faça o mesmo que o pai do filho pródigo fez com ele. Calce os pés dela, vista uma vestimenta nova nela, coloca o anel de autoridade na mão dela. Da mesma forma, Senhor, eu oro para que o Valdir tenha uma transformação na vida dele, ainda que ele não entenda, que o teu Espírito venha habitar no seu interior e trazer toda a mudança, tirar tudo que não provém de ti, levando ele ao verdadeiro entendimento do reino, de um filho de Deus, para a glória do teu nome, é que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.